Let's go. Uh, Today we are going to keep studying about business vocabulary in general, okay? So Okay. you have already learned some job applying vocabulary. You now know what is a curriculum or a resume. It's the same. Yeah. A cover letter. You know what the meaning of job apply. You know what's the meaning of job applying. You know the meaning of cover letter. You already know how to uh, behave during a job interview, right? Right. So now we are going to know how to pitch yourself. What is to pitch? Do you know? No. To pitch means lançar em português. Okay? But Okay. what do you think is the meaning of pitching yourself? Pitching yourself. Não tenho a menor ideia. Think about it. Se to pitch é lançar, o que seria pitching yourself? Lançar a si mesmo faz muito sentido. Almost. It's kind of. It's not necessarily literal. It's not literally pitching you. Não é literalmente lançando. I really don't know. It's about merchandising yourself. Merchandise? Yeah. Divulgar a si mesmo, merchandise, para comércio no caso, né? Ou seja, pitching yourself, lançar a si mesmo, é a forma de se destacar, né? Basicamente. Alright? Alright. So, pitching yourself seria algo como se destacando. Alright? Goals. What are the goals of this lesson? What? Oh, What are to the be goals able of to this speak lesson? fluently and feel confident when you introduce yourself to a professional context. Exactly. So, to be able to speak fluently and feel confident is a way to pitch yourself. Okay? Yeah. Okay. What we are going to see? Professional vocabulary to introduce yourself, present perfect continuous, and adverbs of time. Exactly. Why do you need to learn this? To be able to introduce yourself professionally, us, prepare words and expressions. Thus, not us. Faltou o TH aqui, tá? Thus. Okay. Seria além de, né? Ou algo a mais, né? Thus. Let's go. Starting up. Do you agree with the following statements? Você concorda com as afirmações seguintes? Why or not? Why or why not? Por que ou por que não, né? Se sim, por quê? Se não, por que não? Be prepared to defend your answer. Esteja preparado para defender sua resposta. Let's go. When introducing yourself to a professional contact, you should make your introduction relevant to your field. Keep going. Make your introduction relevant to the field. Talk about your hobbies and interests. Avoid talking about work experience. Make a good first impression by shaking the hand of the other person. Speak clearly and confidently, and be the only one talking for at least 15 minutes. So, now what do you think? When introducing yourself to a professional content, do you think it is right to make your introduction relevant to your field? Por exemplo, relevante ao meu trabalho, Ao seu campo, né? Your field, seu campo de trabalho, sua área de trabalho. uma introdução relevante ao campo. Sim, eu acho bem interessante. In English, please. Yes, I think it's very interesting to start with that. Nice, good. Do you think that it is right to talk about your hobbies and interests? Depends on the job, but most of them, no, I think. Nice. Why do you think so? Why? Yeah. Because, for example, a designer would be good to talk about a hobby that is draw. Okay, so do you think it's why don't you think it's always good to talk about your hobbies? Always.
because it's not something that they really care about in an interview. It's not something that the employee or the interviewer really cares about. Okay? Okay, So, why do you think it? it's because the interviewer don't really care about your hobbies and interests. The interview don't or the interview doesn't? Doesn't. Mm. The Oh. interview doesn't care about your hobbies and interests, the job or your hobbies. Yeah, it depends. It depends. Sometimes he may like. Example, uh, I have participated in job interviews when the interviewer asked me, "Do you like drinking? Do you like going out at night? Do you like partying?" Why was he asking it? Because if I like drinking, it may be bad for my job. It may not be a good characteristic for an employer. Maybe if I drink too much, I will not go to work, for example. Maybe if I like to go out at night, for example, I'm not going to be able to wake up early in the next morning to go to my job. So, depending on what are your hobbies, it's important to talk about them or not. Okay? Okay. Uh, do you think it is right to avoid talking about your work experiences? I mean, wait, what? It's about talking about your work experience. No, you have to talk about your work experience. Yes, you're right. But it also depends on what are your work experiences. You know? Uh, Example, if your work experience is not relevant to the vacancy, imagine that you are trying a vacancy as a doctor. yeah, Okay? Why would you tell about your experience as a contractor, como um pedreiro, por exemplo? It makes no sense. You yeah. know? So it's not always necessary to talk about everything you have done. You just need to talk about what is relevant to the vacancy, to the job opening. Okay? Okay. Uh, make a good first impression by shaking the hand of the other person. What do you think of it? Man, this is a very strange starting up. Do you think it's But strange? a little, because I don't think it's very relevant. Yeah, But depends very much. it depends a lot on maybe the personality of the employee. Yeah, exactly. Uh, it's strange. I agree with you. I don't think it's necessary. I think what makes a good professional is not the handshake. Yeah. What makes a good professional is the knowledge, of course. But unfortunately, there are people that judge you by your attitude. Do you agree with me? The attitude. Yeah. Yeah, there are people who judge you by your attitude. So maybe having a confident attitude and shaking the hand of your interviewer with strength and confidence will make it easier for you to get the job. So it is important to shake the hand of the other person. Okay? Okay. It's important to show confidence. Of course, it's not alright. It's not. I don't think it's a good thing. I don't think it's the right thing to do. I think that your qualities as a professional are more important than your confidence. But we know that in the business field, confidence is a high valued feature. A gente sabe que no mundo dos negócios, né, a confiança é uma característica benquista, né, muito bem avaliada, vamos dizer assim, de muito valor. Speak clearly and confidently. It's the same thing. It's the same reason you need to do it for the same reason as
you need to shake the hand of the other person, you know? Yeah. But I think it's very good to speak clearly and confidently. Yeah, that's it. You need to do that for the same reason you need to shake the hand of the other person to show confidence. Exactly. Okay? Yeah. Be the only one talking for at least 15 minutes. Bro, What do you think? that is strange. Completely. That will be very strange. It will be awkward. It's very awkward. Yeah. Awkward. Yeah. I agree with you. Completely. I think the employee will not you will not will be anxious, will be excited for the moment you leave. What? I think the employee will be excited, anxious for the moment you leave. Very much. You know? Like this guy doesn't stop talking. Oh my god. I want him to leave. I'm not going to hire this guy. He's going to make my day worse. He's going to talk a lot every day, you know? It's cool to talk a little and ask the opinion of the other guy. Yeah, exactly. So you need to, of course, you must not be quiet, of course, Yeah, but you don't have to be so much quiet. exactly, you just need to talk the necessary things. You need to pitch yourself. You need to talk about your background. You need to talk about your qualities. You need to talk about yourself, your good features, suas características boas, but not for 15 minutes straight. Não direto por 15 minutos, né? Only the necessary amount of time, apenas o tempo necessário. And of course, you need to leave the other person speak, right? Right? Let's go. You need to leave, sorry, you need to let the other person speak. Perdão. Okay. Use the expression in the box as a guide to create a short introduction of yourself. This is good. Let's go. Okay. Academic background. Yeah. Where did you study? Ah, I studied in MF, Luiz Olinto Torello, and I'm studying now in Alcina. What are your work experience? My work experience, I don't really have work experience because I still study. Nice. What are your career goals? I have very much career goals, like be I a have many. gamer. I have many career goals because sorry, I want to be a mangaka and a designer in the future. Nice. This is pretty good. Maybe we can work together in the future. I hope so. What are your achievements? Achievements, as coisas que eu já consegui, né? Yeah. Suas conquistas, né? I have one in É. mind. Absolutely nothing. You speak English. Oh, yeah. You learned English. This is good. This is a big step in your professional career. You know? Yeah, I know. What position are you looking forward to? Que posição você está almejando, né? Looking forward to. Já é parecido com a questão do career goals, né? Só que é uma coisa mais específica, mais tipo assim, mais a curto prazo. Position. Yeah. I don't really want to be a position. I really want to work alone. Oh, with you some of my friends, you want to be self-employed. Self-employed. Yeah. Nice. This is awesome. I am self-employed, so I give you much. I think it's important that you think as a self-employed man. You know, Yeah. what is it? Do you like being ordered? Ordered. Yeah. No. No? So maybe being self-employed is for you. Do you like working in a team? A team. Yeah. Very much. So self-employment is for you as well. Do you like working by yourself? I mean, alone at home? Alone. Yeah.
Yeah, I like it very much working alone. Because as a self-employed man, you probably will be alone a lot of the time. You know. Yeah. Of course, you can. It doesn't mean you can't work in a team, especially nowadays. In the technology field, we do nothing by ourselves anymore. You know. Example: if you start a project, probably you share your project on GitHub, for example, and other people will be able to see and change your project. Okay. Okay. But generally, you will be working alone at your house, home office. So if you like those things, probably you'll be good as a self-employed person. What are your key competencies and skills? My Remember, key competence. competencies and skills are not related to expertise. Your Expert. expertise, your expertise is example what you have studied, the college you have gone through, uh, what you know, like the courses you have made, you know. Yeah. But key competencies, your skills are more related to your personal skills. Like, are you talkative? Are you energetic? Are you a proactive person? Are you empathic? Do you have good social skills, for example? Do you communicate well? These are competencies and skills. They are different from expertises, okay? Ok. Let's go. Seu microfone tá um pouco abafado, tá? Oh, is it better now? No. What about now? Tá um pouquinho melhor. Do you hear me now? Agora eu consigo. Okay. My key competences are I am very, not very, but I'm unsocial. My communication depends on the person very much that I am talking to. It depends on the person. I Depends very understand. much on the person. So you are talkative, you have good communication skills, but not with everybody. Yeah, not with everybody. Okay, probably something that you need to work on in the future, right? Yeah. But nowadays, it's not mandatory that you are a social person. You know, probably you're going to work home office. This way, you almost never will be meeting other people outside of your home. You know, you'll be Yeah. meeting with people on Google Meet, on WhatsApp, and things like that. But rarely, you will be rarely seeing other people or your co-workers personally. Okay. Okay. All right, let's proceed, my friend. Matching. Use arrows to match the expressions on the right to what they are used for. So, Okay. work as a or an is Um, related to what? the only thing that can fit, I think, is occupation. Occupation, exactly. Sua ocupação, sua profissão, né? Trabalhar como por exemplo, pedreiro, I work as a contractor. Trabalhar como nesse caso, profissões que você estuda, você não trabalha como, você é, né? Tipo assim, I am a doctor. Mas, para essa questão do exemplo, você poderia falar work as a doctor, work as a mechanic, work as a teacher, anything. Work in. Work in an industry. Industry. Work in? Industry. In an industry. No. Industry, yeah, that's it. No, in this case, no, that's it, industry. You're right. Go on. Been with for since. Company length. Company, né? Length of work of time working there, ou seja, a companhia mais o tempo em que você trabalhou lá, né? Being with, por exemplo, being with Genial Teachers for 10 years. Estive com a Genial Teachers por 10 anos, né? Uh-huh. Exactly. So,
Based in. Based in. Lembrando que based in não é necessariamente baseado em nesse contexto. E sim aonde é a base, ou seja, alocado em, né? Department projects you had. No. Location. Ah, My company is based in São Paulo. Minha companhia está localizada em São Paulo, por exemplo. faz sentido. Faz sentido. Responsible for. Responsible for department. Department, exactly. Responsável por um departamento ou um projeto, né? In charge of. Area of responsibility. O contrário nesse caso, né? Seria isso aqui, então. Ó. Responsible for é area of responsibility e in charge of é de um departamento ou um projeto, ok? But it's pretty much the same. Let's go. Useful words. Wait. Here are some useful adjectives and adverbs that you can use when introducing yourself. Primeiro de tudo, Enzo, do you know what is an adjective? Adjetivo, Yeah, but what is it? Eu não sei exatamente o significado, mas eu sei o que é. An adjective is a feature, é uma característica. Any kind of feature, qualquer tipo de característica is an adjective, ok? And what about an adverb? It's almost the same thing, but the adjective is for nouns, para substantivos, ou seja, menina bonita, beautiful girl, o adjetivo é beautiful, e bonita e menina é o substantivo, noun, correto? Agora, então, ou seja, adjetivos trazem características para substantivos. Agora, advérbios, eles trazem uma característica para um verbo ou para um outro adjetivo, entendeu? Por exemplo, menina bonita. Bonita é o adjetivo de menina. Correr rápido. Rápido é o advérbio do verbo correr. Percebe? Ou seja, adjetivo é uma característica de alguém ou algo e o advérbio é uma característica de uma ação, de um verbo. Ou seja, como aquela ação é executada. Rápido, devagar, forte, fraco, duro, macio, enfim, tudo depende, ok? Yeah. E aí ele pergunta, né? Can you think of more adjectives and adverbs? Primeiramente, vamos olhar os adjectives. Quais adjetivos são úteis, né? Useful. When you are introducing yourself. Quando você está se introduzindo para alguém, se apresentando para alguém. Lembre-se que a gente está falando de business pitching. Ou seja, you are pitching yourself. Você está se divulgando. Let's go. It's strategic, compelling, professional, passionate, concise, creative, specific, and thrilled. What is the meaning of compelling in Portuguese? Compelling? Eu não sei. Apelativo. Apelativo. Exato. Isso é um adjetivo. Oi? Ou Apelativo. convincente, tá bom? Faz sentido. What is the meaning of passionate? Passionate. Passionate é meio que algo tipo. É algo bom, eu só sei que é algo bom. É algo como passional, mas não passional no sentido que a gente usa aqui no Brasil, de tipo assim, aquele cara é passional, ele é apaixonado de uma forma perigosa, né? A pessoa passional é uma pessoa que ela é ciumenta demais, né? Agora, o passionate no inglês é alguém que dá tudo de si por alguma coisa. Entende? Era aí que eu queria chegar. Só que eu não lembrava o significado. Então a gente não vai traduzir como apaixonado ou passional, literalmente, porque não tem esse sentido de paixão ou esse sentido pejorativo do passional. E sim de alguém que dá tudo de si. I'm passionate, ok? Concise. Não sei o que significa concise. Conciso, ou seja, enxuto, né? Resumido, não é prolixo, não é uma coisa cheia de informação. Você resume tudo e passa assim, mas não resumir no sentido de deixar relaxado, tipo assim, faltando informação. E sim conciso, ou seja, resumido, mas bem estruturado, com todas as informações que precisa, mas sem excesso, sem exagero. Isso é conciso, concise, ok? Yeah. E thrilled. Thrilled? Não sei. Seria algo como animador, empolgante, né? Algo que traz suspense,
de alguma forma. Faz ficar apreensivo com aquilo. Já ouviu falar do gênero de filme thriller, que é o nosso suspense, né? Ah, não. Entendeu? Adverbs. Recently, eventually, thoroughly, routinely, primarily, successfully, Thoroughly. consistent- A pronúncia é thoroughly. thoroughly, Isso. consistently, and diligently. 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 Diligent. São trava-língua. No, sorry. Diligently in this case, porque a gente tem dois seguidos. Diligently. Yeah. So, what is the meaning of thoroughly? Thoroughly. I don't know. Are you sure? É por volta de algo tipo. Por volta? Quase, não é necessariamente por volta. Em volta. Não. Não é pela parte de fora, vamos dizer assim. Por dentro? Por dentro. Exatamente. Mas nesse caso aí, thoroughly não vai ser por dentro, não vai ser no mesmo sentido de thoroughly, desculpa. Nesse caso, thoroughly é diligentemente. Parecido com diligently ali, algo que você faz de maneira minuciosa, ok? Aham. What about consistently? Consistently. Yeah. Consistente. Consistentemente, né? Esse tli é o nosso mente. Routinely. Wait, what? Routinely. É. Rotina. É meio que uma rotina. Ou seja, rotineiramente, né? É, rotineiramente. What about diligently? Diligently. Essa eu realmente não tenho a menor ideia. Diligentemente. Ou seja, muito parecido com o thoroughly, né? Ou seja, algo feito de maneira diligente, bem feita. Ok? Ok. Alright? So, Alright. please, give me an example using the adjective compelling. Compelling. Yeah, remember that compelling is something that is convincente. Convincente. So, I want this job because I'm very creative about creating things. Like a person, you know? In manga style, I think. Okay, so please use compelling in this sentence. Compelling? Yeah? Eu realmente nunca pensei por esse lado do inglês. Eu queria aprender mais sobre falar normalmente. Nunca pensei em coisas de emprego. But it's the most important thing, okay? One of the most Okay. important thing in your professional career. You're going to need to know this kind of words, you know. I'm going to give you an example. It doesn't need to be about yourself, okay? Yeah. Example. This curriculum is really compelling. Esse currículo é realmente convincente. Your story is really compelling. Sua história é realmente convincente. Ok? Ok. You are a compelling professional. Você é um profissional convincente. Percebe? Na verdade, isso aqui não é uma questão de tipo assim, é diferente do que você vem aprendendo. Não. Você vai substituir. Você não fala, por exemplo, não seria comum, por exemplo, uma situação em que você falaria You are a beautiful girl, por exemplo. Por exemplo, no futuro, não é uma situação comum de alguém falar isso? É uma coisa que você fala por exemplo, pra sua filha, pra sua esposa, pra sua mãe, dependendo da situação, né? Você não vai falar girl, você vai falar woman, né? Ou seja, elogiar alguém é uma coisa natural, correto? Ou seja, nesse caso, você está naturalmente utilizando um adjetivo e um substantivo. Só que no sentido de elogiar alguém para dizer que é bonito. Agora, o compelling é a mesma coisa, só que não quer dizer bonito, quer dizer convincente. Quando você for falar que alguém é convincente, você vai usar compelling, basicamente. Não é algo distante da sua realidade, entende? What about passionate? Can you give me an example using the adjective passionate? Passionate. So this guy is very passionate because he's very hardworking on his objective.
Nice. I'm going to give you a good example. I am passionate about mangas, for example. I'm passionate about animes. I'm passionate about Hollywood movies. Do you understand? Yeah. Ou seja, é como se eu estivesse dizendo assim, ó. I'm really into, ok? I'm really into animes. I'm really into mangás. I'm really into Hollywood movies. Ou seja, é algo que eu gosto muito, algo de que eu realmente me dou valor, né? Ou seja, algo que me traz alguma satisfação, de que eu gosto muito realmente. Concise. Concise. What is concise? Conciso, ou seja, resumido, enxuto, né? Enxuto. Uhum. Pode ser exemplo de algum objeto, algo assim? Um currículo pode ser enxuto, por exemplo. Ou seja, não ser muito prolixo, você não colocar um monte de informação desnecessária lá, colocar só o que é necessário, só o que é importante. So this student made a lesson, but he did it very concise. Yeah, in this case seria concisely, ok? Concisely. Ok, exatamente, que seria concisamente, né? Ou seja, de forma concisa, resumida. Creative. Creative. I am very creative about creating designs of doors. You could say something like, instead of about, you could say, I'm really creative in Okay. designing doors. Ok? Eu sou criativo em, porque você é criativo quando fazendo aquilo, e não sobre, ok? So, I'm really creative in designing doors, for example. Eu sou realmente criativo em desenhar, né? No caso aí, desenvolver portas, ok? Okay. For example. Specific. Specific. He talks very much things about a game, but he's very specific in this. Esqueci como falar assunto. Subject. In this subject. Yeah, exactly. So, can you repeat, please? He is very fan of the game, but he's very specific. He is a big fan of the game. Big fan of the game, but he's very specific when there's a specific. Come on. He's very specific when you talk about something, about a subject in the game. Nice. So, what about thrilled? Thrill. Uhum. O que é thrill mesmo? Assustado. Assustado. Assustado, impressionado. He has become very thrilled about the movie. É mais fácil assim, ó. He was thrilled by the movie. Realmente. He was thrilled by the movie. Ok? Ok. Adverbs. Lembre-se, ó. Você percebeu que adjetivo você sempre utiliza com substantivo, né? Aham. Agora, e os adverbs? E os advérbios? Os advérbios eu já não sei, eles são usados com o verbo, né? Eles são utilizados com verbos. Ok. Recently, let's go. Recently. I recently discovered that I have a computer of the 2000 years. Good. Eventually. Eventually, I go to the cafe. Café. Thoroughly. Completamente, né? De maneira completa, bem feita. I did the homework thoroughly. Nice. Perfect. Routinely. Rotineiramente. I routinely get off my home and walk for like an hour. Nice. An hour. An hour. Primarily. Primarily. Primeiramente, né? Primeiramente. Primarily, you have to. I don't really have an example for this. Example. Primarily,
we need to start talking about grammar. Yeah. Formally, you have to. É o que tem que ser feito primeiramente. É Ou seja, a coisa mais importante. Formally, you have to send the. Não, peraí, deixa eu pensar. Eu não consigo pensar um exemplo muito bom. Qualquer um, traz pro teu contexto de preferência. No meu contexto. Formally, you start with a circle shape to the head of the person. Congratulations, that's it. Good. Successfully. O que é successfully? Não tem uma tradução direta, né? O que quer dizer é de maneira bem sucedida, ou seja, successfully. Ok. Ou seja, com sucesso, né? Poderia ser também, com sucesso. Tá. Successfully. He did the Nesse caso é successfully. He did his homework successfully. Exactly. He did his homework successfully. Pretty good. Consistently. Consistentemente, né? Okay. Consistently, he has been calling me. Coloca o consistently pro final. Okay. He has been calling me consistently. Nice. And diligently. O que é diligently? Diligentemente, ou seja, feito de uma maneira periódica com todo afinco. Isso é algo feito diligentemente, entendeu? Não. Por exemplo, a gente pode dizer que a enfermeira cuida dos pacientes diligentemente, ou seja, com muita atenção, muito cuidado e muito esforço. Entendeu? Todos os dias. I water my bonsai diligently. Good, perfect. I like it. You're getting better. So, can you think about any other adjective or adverbs to be used in the same context? What? Can you remember any adjective or adverb that can be used in the same context? No. No? No. Okay. What about expert? What? Expert. Expert. Expert is an adjective that you can use during a job interview, for example. Example, I'm an expert in Java programming. Java? Java, né? A linguagem de programação Java. Eu sei. For example, I'm not an expert yet. I will be someday. Okay? Algum dia eu vou ser, but not yet. Mas não ainda. But you can say that, for example. I'm an expert in Java programming. Teria mais ou menos a mesma conotação que o professional ali, por exemplo. Ok? Entendi. Por sinal, Java não é meio ruim pra programar? Depende, cara. O Java, ele é mais difícil, entende? Ele é uma linguagem mais completa, justamente por causa disso, ele acaba sendo um pouquinho mais difícil. Ou seja, a sintaxe do Java, as palavras que você utiliza, né, as palavras-chave que você já utiliza da língua e tudo mais, elas são um pouquinho mais complicadas do que uma linguagem como o JavaScript, por exemplo, que é uma linguagem bem simples, entendeu? Ou como Python. Mas o Java acaba tendo uma outra vantagem. O Java, você pode programar Java para qualquer tipo de plataforma. Enquanto, por exemplo, se você for fazer uma aplicação Android, uma aplicação, por exemplo, em C, o computador que vai rodar aquela aplicação em C, ele tem que ter um compilador da linguagem C para ele poder rodar aquela aplicação. Agora o Java, ele trabalha com máquinas virtuais, ou seja, você vai fazer um programa em Java que vai dar um pouquinho mais de trabalho para você codar, mas ele vai rodar em qualquer plataforma. Entendeu? Qualquer lugar. Alright? Alright. Mas não é difícil não, cara. Se você tiver um bom inglês, se você tiver interesse nessa área, né? Você tiver um bom inglês e você estudar bem a lógica de programação, a questão da sintaxe, né, que é como você vai escrever a determinada linguagem, seja Java, JavaScript e tudo mais, é tudo muito parecido.
Inclusive os elementos, tipo assim, if, else, for, né, while, né, que são essas palavras-chave que você usa, essas condicionais, né, e tudo mais, elas são muito parecidas. É que o Java vai ter sempre vai ter uma coisinha a mais pra você adicionar, só isso, entendeu? Aham. Mas eu particularmente gosto do Java. Até porque a programação em Java é uma das mais bem pagas, né? Vamos lá. Present Perfect Continuous. You already know how to use the Present Perfect Continuous, right? Right. So, please, read the introduction. The present perfect continuous it's used to express an action that started in the past and continues in the present, and often express the expectation of the action to continue into the future. Exactly. Example. This part is really important. Pay attention to this part, okay? Mm. All right? All right. So, not only it talks about something that started happening in the past and continues in the present, but it often expresses the expectation of the action to continue into the future. For example, I have been studying for the test in December. Ou seja, eu tenho estudado, eu estive estudando para o teste que vai ser em dezembro e ainda vou estudar até dezembro. Ok? Please read the examples. Okay. Jane has been working here since 2010, I think. You can say 2010. 2010. Yeah. Have you been working a lot lately? So pay attention. Jane has been working here since 2010. So she started working here in 2010, right? She is still working here now, and she will likely continue into the future. Ok? Okay. Likely é o quê? Provavelmente, né? Não se esqueça disso. Talvez muito parecido com o probably. Have you been working a lot lately? Você esteve, né, ou tem estado trabalhando muito recentemente? Ou seja, é algo que aconteceu, que ela está perguntando se começou a acontecer antes, se ele estava trabalhando muito antes, e ainda está trabalhando muito até recentemente, até agora. Ou seja, é algo que aconteceu no passado, e começou a acontecer continuamente no passado, e ainda está acontecendo. Keep going. Okay. The present perfect continuous can also express a temporary situation. In contrast, the present perfect can be used to express a longer lasting situation. Exactly. So Okay, sorry. So the present perfect continuous can also express a temporary action. He has been waiting for the bus for an hour. What it means? When you are talking about something that you started doing and it is still doing, but in a short period of time, okay? Okay. It's the same definition as before, but instead of it being about something that started in 2010 and is happening until now, it's something that started 1 hour ago and is still happening. Okay? So, please read the example. He has been waiting for the results for an hour. So, an hour ago, he started to wait for the results. And now he is still waiting for the results. So something that started happening continuously in the past and still happening right now. So, next example. Company A has been the best in its field for 30 years. So it doesn't matter if it is for 1 hour or 30 years. Always when you are talking about something that started in the past and is still happening in the present, you are going to use the present perfect continuous. Okay? Okay. So, let's go. Keep going. It's important to note that some verbs cannot be used in present perfect continuous. No, be, on, belong, etc. Example:
He's he's known the result the new recruit for a long time. Not note. He has been knowing the new recruit for a long time. O que ele quer dizer aqui, Enzo? Que em algumas, para alguns verbos, não existe presente perfeito contínuo. Entendeu? Para alguns verbos, quando você pensa, principalmente para os verbos to know, to be, to own, to belong, né? Em vez de você utilizar, quando você pensar, poxa, eu vou utilizar o verbo, utilizar o presente contínuo aqui, na verdade você tem que utilizar o presente perfeito contínuo, na verdade você vai ter que utilizar o presente perfeito. Então você não pode falar, he has been knowing the new recruit for a long time. Ele tem estado conhecendo o novo recruta por um longo tempo. Você tem que falar, he's known, ele tem conhecido, ou seja, ele conhece ou ele conheceu o recruta por um longo tempo, ok? Nesse caso, a gente, ao invés de utilizar o presente perfeito contínuo, você utiliza o presente perfeito, que tem um sentido até bem parecido, né? Só que ao invés de ser algo que aconteceu que começou a acontecer no passado e ainda está acontecendo, é algo que aconteceu no passado e ainda é relevante, ou seja, ele conheceu o cara no passado e ainda conhece até agora, porque ele não tem como deixar de conhecer alguém, entende? Ele não tem como estar conhecendo alguém. A partir do momento que você conhece alguém, você conheceu e já era. O verbo to be é a mesma coisa. Não tem como você estar sendo alguma coisa. Ou você é ou você não é. A partir do momento que você é, você vai ser para sempre. Ok? A mesma coisa o verbo to own. A partir do momento que você tem, não é uma coisa que você começou a ter continuamente no passado e ainda está tendo. A partir do momento que você tem, que você possui, você vai continuar possuindo. Não existe isso de estar possuindo alguma coisa. Ok? Não é algo que pode estar acontecendo, é algo que acontece. O belong é a mesma coisa, né? Que é o pertencer. Você não pertence, você não está pertencendo a algum lugar. Quando a gente fala belong, a gente não fala pertencer nesse caso, de posse, né? Como é o owner, o to own, que é possuir. O belong é de pertencer, por exemplo, I belong here, eu pertenço aqui, esse é o meu lugar, né? Ou seja, não é uma coisa que você pode ficar mudando. Não é uma coisa que está acontecendo e depois está acontecendo só agora. É uma coisa que acontece, é uma coisa que é válida. A partir do momento que aqui você pertence no passado, você vai continuar pertencendo daí por diante, ok? Okay. So, Enzo, that's it for today, okay? Focus on the vocabulary, alright? The adjectives you have learned, the adverbs you have learned, the adjectives you have learned. Ou seja, foca nos advérbios e nos adjetivos, no vocabulário novo que você aprendeu aqui, beleza? A gente sempre, principalmente no teu nível, o foco tem que ser sempre no vocabulário. A partir de agora, quanto mais palavras você conhecer, melhor vai ser, ok? Ok. E, claro, na nossa, lá no nosso conteúdo dos alunos, né? No Students Content, tem uma pastinha lá chamada Tenses. Nessa pastinha chamada Tenses, você vai encontrar exercícios sobre o Present Perfect, Present Perfect Continuous, o Present Simple, Present Continuous. Todos os tenses têm exercícios lá, ok? Ok. So, that's it for today. É isso por hoje. I hope you have enjoyed this class. Espero que você tenha gostado dessa aula. And see you on Wednesday, my friend. Bye. Yeah, bye.